Então, pessoal, vamos voltar aqui para continuarmos nossa aula sobre fontes de energia. E vamos falar na principal matriz energética do Brasil, que é o petróleo. Como eu já te disse, responsável por aproximadamente 35% da nossa matriz energética. Senhores, falar sobre petróleo, eu tenho que vir para esse ano aqui, ó. 1953, meados do século XX, vivíamos, não é, no chamado período democrático. Getúlio Vargas havia voltado para o poder após sair em 1945 num golpe liderado por Góes Monteiro, liderado por Eurico Gaspar Dutra, não é? Depois tivemos o governo Dutra de 1946 a 1951. Getúlio Vargas é reeleito e colocará em prática novamente a sua visão nacionalista, não é? Getúlio Vargas pretendia industrializar o Brasil e tinha como ponto de partida as chamadas indústrias de base, não é? E aí Vargas irá criar a COSIPA, irá criar a Companhia Vale do Rio Doce, a Uzi Minas, e em 1953, olha só, houve uma campanha publicitária no Brasil chamada O Petróleo é Nosso, uma tentativa de criar um monopólio para a exploração de petróleo no Brasil, não é? E Vargas cria então a Petrobras. A Petrobras foi criada em 1953, não é? Mas no primeiro momento a Petrobras não tinha como objetivo a prospecção, procurar petróleo no Brasil, e sim investir aonde? Aqui, ó, no refinamento. Então a Petrobras, no primeiro momento, ela iria importar petróleo e refinar esse petróleo para produzir gasolina, óleo diesel, querosene, lubrificante. Então, em 53, quando a Petrobras é criada, ela não tem como objetivo a prospecção, a procura de petróleo. E por que não? Porque o petróleo no mundo era muito barato. Em 1960, criou-se a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Foram 5 os países que criaram a OPEP: a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e um país não do Oriente Médio, a Venezuela. E como o petróleo era muito barato, a intenção desse cartel era tentar aumentar o preço do barril de petróleo. Quando eu falo em barril de petróleo, eu falo em quanto? Em aproximadamente 158 litros. Até o ano de 1973, o preço do barril de petróleo girava em torno de 2 dólares, 2 dólares e 50. Então, petróleo era muito barato, não havia por que investirmos na prospecção, não havia por que investirmos na procura de petróleo em território nacional. Até que em 73 e em 79 ocorre o que a gente chama de as crises mundiais do petróleo, nos anos 70. O preço do barril de petróleo, 2 dólares e 50 aproximadamente. Em 73 ele salta para 14 dólares. E em 1979 ele chega a 36 dólares. E aí, como estava o Brasil nesse contexto? Em 73, vivíamos na ditadura militar o chamado milagre econômico brasileiro, um período de grande crescimento econômico. Crescimento esse baseado no quê? Na industrialização do país. E como é que o Brasil se industrializa? Vem para o Brasil as chamadas multinacionais e tecnologia externa. E a matriz energética era o quê? O petróleo. Então o Brasil, na política da Petrobras, ele importava o petróleo. Para você ter uma ideia, em 73, o consumo diário de petróleo no Brasil era cerca de 500 mil barris de petróleo por dia. Desses 500 mil, quanto que o Brasil produzia aqui, em território nacional? Apenas 50 mil. Então o Brasil importava 450 mil barris de petróleo por dia, ao custo de 2 dólares e 50. Fazendo uma conta rápida, senhores, professor de humanas fazendo conta de matemática. Vamos lá. Quanto era o barril de petróleo? 2 dólares e 50. O Brasil consumia quanto? 500 mil barris de petróleo por dia. Então ele importava 450 mil barris de petróleo por dia. A um custo de 2,50 o barril, uma conta rápida aqui, 1.200.000 dólares por dia. Vezes 30, no mês, 36 milhões de dólares por mês. Por ano, aproximadamente 450 milhões de dólares por ano era quanto o Brasil gastava com a importação de petróleo até 73. Com a crise e esse aumento de aproximadamente 6 vezes o preço do barril, o Brasil gastava aproximadamente 450 milhões de dólares por ano com a importação, passará a gastar quanto? 2 bilhões e meio de dólares.
Em 79, o Brasil gastaria quanto? 9 bilhões de dólares com importação de petróleo. Evidentemente, o milagre econômico brasileiro acabou. Evidentemente, o país vai mergulhar numa grande crise. E qual seria a alternativa? Duas. Duas seriam as alternativas para o Brasil sair da crise. Primeiro, essa daqui. Como assim? Investir o quê? Em novas fontes de energia. Principalmente aonde? Biomassa e energia hidráulica. A partir da década de 70, o Brasil vai buscar fontes alternativas. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Nas próximas aulas, sobre esse assunto, falaremos sobre biomassa e sobre a matriz hidráulica. Vamos voltar para o petróleo. O Brasil, então, ele vai investir na diversificação da sua matriz energética, mas vai também tentar buscar petróleo em território brasileiro. Vamos tentar encontrar petróleo no Brasil. E vamos achar? A partir de 73 a gente começa a procurar. A gente vai procurar o petróleo e vai focar no chamado petróleo offshore. O que é isso? Buscar petróleo em mares rasos. Vamos buscar petróleo no que a gente chama de plataforma continental e na região do talude. Vamos pensar nisso.